A graça e a paz, irmãos. Como eu prometi, eu vou contar meu segundo sonho para vocês. Então, o segundo sonho que eu tive foi início de junho. E o segundo sonho, ele revela algumas datas. Lembrando que foi o ano passado e que essas datas estão muito fortes para esse ano. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava chegando na minha cozinha e nitidamente eu vi, assim, que eram dois seres celestiais, assim, dois anjos, só que caracterizava a mulher, assim. Eu sei que anjos diz que não tem sexo, mas pela voz no sonho parecia ser mulher. E elas vestidas de branco, assim, vestido longo branco. Eu não conseguia ver o rosto delas. E elas tiravam duas formas de dentro do meu fogão. Duas formas, assim. Uma tinha um bolo assim, uma massa de bolo, um bolo, uma torta de bolo, que só de você olhar já dava para comer, assim, dá vontade de comer, de tão bonita que estava. E a outra travessa estava a massa desse bolo. E a massa era no formato de uma mão. E elas colocavam em cima da pia. E daí eu olhava assim e falava: que bonito que tá, que delícia. Elas falavam: mas ainda não é hora de comer. Aí eu falava: que pena. Aí uma delas falava assim: mas você pode experimentar da massa, você aceita? E eu falava: sim, aceito sim. Aí ela me dava um pedacinho da massa do bolo, né, da outra forma, e parecia, sabe, a ceia, quando a gente ceia aqueles quadradinhos assim. Aí eu olhava assim e conseguia ver até o trigo que tava no pão, sabe? E eu comia, falava: é muito bom, tá muito bom. E elas realmente é muito bom. Aí eu falava: por que das duas massas? Por que vocês colocam as duas formas da massa? Aí uma delas falava: porque assim que a massa estiver pronta, assim que a massa está pronta, é hora de tirar o bolo. E aí no sonho eu falava: ah, tá. Assim que a massa estiver pronta, é hora de tirar o bolo. Quer dizer, a massa em formato de mão era o termômetro para eles verem que o bolo estava pronto. E eu falava: sim, mas então é como se eu não quisesse. É como se eu já soubesse como fazer aquele bolo. Eu não tinha dúvida de como fazer o bolo. Eu queria saber quanto tempo que durou. E eu perguntava: mas quanto tempo durou dentro do forno para ficar pronta? E elas me respondiam. E eu acordei com essa voz. As duas me respondendo ao mesmo tempo: 17 minutos, 17 minutos, 17 minutos. E quando eu acordei foi tão forte aquilo, assim, tão nítido na minha mente, sabe? Que eu falei: meu Deus, eu sonhei com os anjos do Senhor, eram anjos do Senhor. Aí eu fui pensando: a massa, o bolo, quando a massa tá pronta, a hora de tirar o bolo, eu falei: Senhor, o Senhor quer me falar alguma coisa aí? O Senhor tá me falando que nitidamente veio até mim, assim, que Deus, né, ele é assim com a gente. Ele tá esperando que nós fiquemos prontos, né, que somos a massa, para ele tirar o bolo, que somos, parafraseando assim, que o bolo é o todo de Deus, né? É a igreja o todo. Mas a massa, ela tem que estar preparada. Ela tem que estar pronta para sair, né? E aí eu falei: meu Deus, foi muito forte que o Senhor quis falar comigo. Aí eu falei: Senhor,
fiquei assim, né, pensando, e de repente ele veio assim na minha mente, bem claro, bem nítido, assim, sábado 17. Aí eu, sábado 17. Aí levantei, vim aqui na sala, peguei um calendário e comecei a olhar, né? Quando é que tem sábado 17? E daí eu fui olhando, tinha sábado 17 em setembro e tinha sábado 17 o ano passado em dezembro. Aí eu, tem um sábado 17 aqui. Aí eu pensei, pai, como o senhor sempre fala comigo na sua palavra, porque é incrível, sempre como eu falei, sempre que eu peço alguma palavra para o Senhor, assim, alguma dúvida que eu tenho, alguma resposta, eu oro e Deus sempre me dá a resposta na palavra. É muito forte isso que eu tenho com Deus. E eu agradeço muito a Ele sempre por isso. E daí eu falei, pai, mais uma vez eu venho aqui te pedir uma resposta a respeito desse sonho que o Senhor me deu. E aí orei e pedi a palavra e ele me deu a palavra que estava em João 4. Eu abri João 4. João 4 fala da mulher samaritana, né? Os irmãos devem conhecer, quem não conhece, é bom ler porque é uma parábola muito forte que Deus mostra que ele veio para todos, né? Até para os pecadores, que na época essa mulher era uma pecadora de Samaria e ele falou com ela quebrando todos os paradigmas da época, todos os protocolos ele quebrou, porque um homem não podia falar com a mulher, né? Principalmente assim, que não fosse judeia, e ela era de Samaria, então é muito forte essa passagem. E eu comecei a ler, né? E fala que ele é a água da vida, que se ela bebesse daquela água. E me fez relembrar o meu sonho passado, né? Que quando eu estava na praia, a água bateu no meu pé, na sola do meu pé, e eu fui trasladada. Então, assim, eu vejo que esses dois sonhos, eles conectam com o outro, né? Quando eu fui lendo, Deus foi me lembrando, olha, eu sou a água da vida, aquela água, aquele sangue no seu rosto, né? Que nos liberta, ele é a água, ele é o sangue, ele é o pão. Então, assim, depois eu fui juntando tudo, os meus sonhos, tudo que Deus é para nós, eu sonhei, porque foi como se eu tivesse participado da ceia, assim, sabe, assim, num todo, assim. Eu sonhei com a água, né, que bateu quando a água, as primeiras águas daquele tsunami bateu no meu pé, eu fui trasladada. Quando eu cheguei lá, né, na cidade, no lugar que ele preparou para mim, como ele falou para os escolhidos, né, dele, que eu pus a mão no rosto, que tinha gotas de sangue. Então eu sonhei com a água, o sangue, e depois no outro sonho eu sonhei com o pão, né, que ele é o pão, ele é o pão que nos alimenta, ele é a palavra viva dentro de nós. Então, eu sonhei, na verdade, quando eu fui analisar tudo, assim, os sonhos, eu vi que ele me fez lembrar, né, da ceia do Senhor. Ele me fez lembrar do dia que nós vamos estar com Ele, né, na grande ceia que nós vamos ter, nas bodas do Cordeiro, né? Então, isso para mim foi muito forte, esses dois sonhos. Então, eu tinha que compartilhar com os irmãos para saber que Ele está preparando o melhor para nós. E aí, eu simplesmente voltei assim e falei, meu Deus, sábado 17. O que isso significa, Senhor? E daí ele veio, me deu essa palavra, né? E eu fui lendo uma mulher samaritana. Aí quando chegou aqui no versículo 35,
que fala da ceifa e dos ceifeiros, né? A partir do 31, ele começa falando sobre a ceifa e o ceifeiro. Que diz assim: nesse item, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ei, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realiza a sua obra. Olha quão importante, gente, assim, eu sonhei com o pão e ele tá falando que a comida dele é aquele que faz a obra dele. Gente, é muito forte, assim, quando Deus fala, como ele mostra, né, na sua palavra. Aí no 35 ele fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquearam para a ceifa. E aí eu comecei e falei: meu Deus, há 4 meses? Como assim? E eu comecei a ligar uma coisa com outra, porque todas as vezes que você lê a Bíblia, nós temos que orar e pedir o Espírito Santo para que nos deixe ficar em espírito, né? Porque Deus fala nas entrelinhas, a gente tem que estar ligado ao Espírito. E daí eu comecei a ver que eu precisava. Veio na minha mente assim, na hora, há 4 meses, quando eu fiz as contas, dava setembro. Setembro? Justamente que eu tinha visto que tinha setembro 17, sabe? Sábado, setembro 17. E ele falou aqui que há 4 meses virá a ceifa. Então, eu liguei uma coisa com a outra e falei: meu Deus, muito forte o que você está falando. Pai, e aí eu falei: Senhor, eu não vou falar isso com ninguém. Eu vou fazer prova do Senhor a respeito disso de novo. E a gente estava fazendo um monte, todo sábado a gente estava indo no monte. E daí nós fomos no monte e eu falei: Pai, isso foi numa quarta-feira, não falei esse sonho para ninguém. E eu falei: Senhor, se for realmente isso que o Senhor quer falar comigo, só vai falar no monte, alguém vai chegar e falar sobre essa mulher samaritana no monte. Foi a prova que eu fiz com o Senhor. E aí, fiquei tranquila, né? Orei, Deus. De repente, a nossa pastora começou a falar lá. E ela começou: gente, ele é o rio de águas vivas. Aquela mulher samaritana estava ali. E começou a ministrar sobre a mulher samaritana. E o Espírito Santo veio e falou comigo: você quer mais confirmação do que isso? Que é eu que estou falando contigo. E eu comecei assim... a gente fica, né? Quando a gente tiver uma resposta do Senhor, a gente fica em êxtase mesmo. E daí, para confirmar ainda mais, depois que ela terminou, veio um pastor que nem me conhece, que estava lá na roda, que a gente fez uma roda nesse dia no monte, convidou algumas pessoas que a gente não conhece. E ele veio e falou assim: mulher, eis que te digo, abre a tua boca. Você é profeta do Senhor. Abre a tua boca e começa a profetizar as coisas que tem dito para você. E falou algumas outras coisas lá, mas isso marcou muito. E aí eu vi realmente que foi Deus, que é Deus que queria que eu começasse a falar. Mesmo assim, eu tentei colocar esses vídeos no YouTube e não consegui. E desta vez eu falei: Senhor, eu tenho que falar. Falei igual falei muitos amigos, mas eu precisava falar isso para que mais irmãos pudessem vir e edificar a sua fé. E isso aconteceu ano passado, mas esse ano ainda está de pé tudo isso. Porque esse ano, em setembro, dia 23 de setembro, vai acontecer, né? Vai acontecer um grande sinal no céu. Eu vou ter que dar um tempo aqui, porque eu vou ter que fazer outro vídeo, porque eu só tenho 15 minutos.